estou dentro da caverna. Me deixem aqui. Não quero sair. Eu estou com medo. Todos me abandonaram. Eu estou em crise. Se eu sair daqui, eles vão me matar. Mas se eu ficar, eu quero morrer. Diante do Senhor eu clamo e apresento as minhas queixas. Com a minha voz, ao Senhor supliquei. Derramarei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia, quando meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda, e no caminho que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei e eu disse: Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Olá, amigos. Olá, mana. Sejam todos bem-vindos ao Salmo 142. Salmos de clamor. Aliás, Davi vem clamando ao Senhor desde os Salmos 40 e agora ele está dentro de uma caverna. Talvez você também esteja hoje dentro de uma caverna clamando ao Senhor, apresentando a Ele suas queixas e como Davi gritou: tira minha alma da prisão. Talvez você esteja vivendo na caverna do abandono, ou a caverna do abuso sexual, ou a caverna dos vícios, das drogas, ou na caverna do desespero, do desemprego, ou na caverna da dúvida, do divórcio, ou na caverna da baixa estima. Eu não sei qual é o nome da sua caverna, mas Davi vem nos ensinando aqui como e o que fazer dentro de uma caverna. Vem comigo, vamos navegar, mergulhar na palavra do Senhor. E você que ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Inscreva-se. Depois você vai ativar o sininho e deixar aí um joinha. É o like que você vai deixar e compartilhar a palavra de Deus. Sai da caverna. Vamos sair da caverna, gente. Pois é, tá na hora de sair da caverna. Mas existem segredos que também aprendemos dentro da caverna. Deus possibilita momentos difíceis para nos ensinar. Então vamos aprender com Davi? Com certeza você, mana, passou por momentos dentro da caverna. Você tem algo a acrescentar para nós hoje aí? Sai da caverna. Parece que eu sou especialista em cavernas. E sim, eu tenho algo a dizer para você que está acompanhando Salmos entre Irmãs. Eu li no livro Ame Como Se Você Nunca Tivesse Sido Ferido, do autor Jason Franklin, do qual ele conta uma história de um urso que foi criado no cativeiro. Ele trabalhava num circo, ele era escravo no circo, preso no circo, tadinho do ursinho. E um dia alguém conseguiu salvá-lo e colocá-lo numa reserva ecológica, e quando tiraram ele da jaula, ele simplesmente não conseguia caminhar, ele não conseguia desfrutar. Essa cena, essa imagem desse urso que ficou preso a vida toda e um dia foi livre, me levou a Jesus. Por quê? Porque Jesus veio me libertar, veio libertar eu e você. E muitas vezes nós aceitamos Jesus, que legal, mas a gente continua ali no quadradinho da prisão. Sai da caverna. Isso falou muito no meu coração e acredito que hoje, com a história de Davi, que também esteve na caverna, porque muitos de nós pode ser acometido de ficar alguns dias da nossa vida na caverna. Mas agora o importante é, sai da caverna. Tem que sair da caverna. É isso aí, mano. Existem vários tipos de caverna. Qual é o nome da sua caverna? Coloque aí nas descrições, porque no final nós vamos estar orando por você, para Deus dar livramento. Olha, mas você precisa fazer como salmista, como Davi. Você precisa gritar, clamar, suplicar. Mas qual é o momento histórico aqui de Davi?
Para você que está chegando agora, nós já estudamos sobre a caverna de Adulão. Davi estava fugindo do implacável Saul. Saul tinha inveja de Davi por ser um homem de guerra, por ter conquistado tantas coisas e porque ele tinha a promessa de ser o rei. Então Saul perseguiu de fato Davi por aproximadamente 10 anos. E nos Salmos, capítulo 7, 34, 52, 54, 56, 57, 59, vieram tratando desse cárcere em que Davi vivia, porque ele tinha que fugir de um lado para o outro e nesse momento ele teve que se esconder na caverna de Adulão, registrado em 1 Samuel, capítulo 22. E lá da caverna ele faz esta oração, ele faz essa súplica, porque ele estava em perigo, ele estava em depressão, ele estava abandonado, ele estava em momento de crise talvez, como eu, como você. E o que fazer no momento de crise? Buscar a ajuda do Senhor. E com fé, relembrar as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas e clamar por Ele. Uma citação muito relevante para esse contexto e para o nosso contexto atual. Diz o seguinte: é bom passar às vezes por alguns problemas e aflições, porque com frequência eles abrigam e obrigam o homem ou a mulher a se voltar para dentro de si mesmo e a se dar conta de que está aqui como exilado e que não deve pôr a sua confiança em nada que é mudando. O homem deve confiar em Deus de tal maneira que não seja necessário buscar conforto em homem algum. Então, foi isso exatamente que Davi fez. Buscou conforto, auxílio no Senhor. Podemos dividir o estudo desse Salmo 142, que é preciosíssimo. Você precisa ficar aí até o final para entender. Podemos dividir em 3 partes principais. A primeira, que vai dos versículos 1 ao versículo 2. O Senhor ouve as nossas orações. O segundo momento, dos versículos 3 ao 4. O Senhor conhece as nossas circunstâncias. E o terceiro momento, que vai do versículo 5 ao 7. O Senhor supre as nossas necessidades. Então o Senhor, Ele ouve a sua oração, Ele conhece as suas circunstâncias, Ele sabe o que você está vivendo, mas Ele também sabe das suas necessidades. Agora nós temos um privilégio. Nós que servimos ao Deus vivo temos um privilégio incomparável. No livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, diz assim: Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que oferecesse as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Olha que privilégio! As nossas orações são colocadas dentro deste incensário, levadas diante do Senhor. Então as suas súplicas, as suas orações, o seu clamor não são em vão, porque o Senhor está ouvindo. Esse é um privilégio daquele que serve ao Senhor. Esse é um privilégio daquele que com a sua voz, que é um instrumento de comunicação, diante do Senhor, Ele ergue a sua voz e depõe ali e coloca ali os seus sentimentos e coloca ali a sua dor, a sua aflição, a sua profundidade diante dEle, diante do Senhor dos Senhores, porque Ele está pronto para ouvir. Nós já falamos aqui sobre Jeremias, que ele também ali, Deus falou para ele: clame a mim e responder-te-ei, e tantos outros homens e mulheres de Deus registrados na Bíblia, que usaram a sua voz como instrumento de comunicação para clamar ao Senhor. E isso é um privilégio para nós que servimos ao Deus vivo, porque Ele está recolhendo as nossas orações, Ele está recolhendo todas as suas orações, todo o seu clamor. Agora, precisamos ter consciência, porque de fato é muito comum buscarmos ao Senhor quando as coisas estão difíceis, quando se configura uma situação de emergência. Porém, nós precisamos entender que é muito importante a gente aprender a construir um relacionamento com Deus, a construir um relacionamento saudável, diário, duradouro e também estável. Isso quer dizer que
todos os dias, sempre. Precisamos estar buscando esse relacionamento com Deus. Por quê? Para quê? Porque quando chegar o dia mau, quando chegar os momentos de emergências, ou o dia da angústia, a gente não tenha dificuldades de encontrar o Senhor. Por quê? Porque Ele já está conosco no decorrer do tempo. Porque Ele já está contigo no decorrer da tua caminhada. Porque você já buscou ter este relacionamento com Ele em oração, em busca diária, em adoração, em louvor, em gratidão. Isso é incrível. Esse é o segredo de Davi. Esse é o segredo de Davi. Ele tinha esse relacionamento com o Senhor. No entanto, nós vamos ver em diversos outros salmos ele adorando, ele exaltando ao Senhor, ele também suplicando ao Senhor, porque ele tinha esse relacionamento diário. Então aprendemos no Salmo 142. Em primeiro lugar, vamos ter um relacionamento diário com Deus em oração, porque quando surgir o momento da angústia, você já tem intimidade, Deus já tem intimidade aí na tua casa, contigo. Nesse momento circunstancial da vida de Davi, ele ainda era um jovem. Ele era um jovem temente ao Senhor, ele servia ao Senhor. O rei não entendia os propósitos de Deus na vida de Davi e Davi precisou viver aí como criminoso. Mas o fato que o tempo passou, as promessas de Deus se cumpriu e entendemos que Deus estava preparando Davi para o trabalho que ele realizaria pelo resto de sua vida. Tornou-se o rei. A dinastia que Davi estabeleceu e dele veio o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, muitas vezes passamos sim por esses momentos dentro da caverna, porque Deus está nos ensinando e estamos sendo preparados para viver o melhor de Deus. Mas será que você está querendo ser preparado? Será que você está com o coração aberto para viver a situação difícil hoje, para lá na frente viver o melhor? Mesmo sendo momento de preparo para algo melhor de Deus, são momentos difíceis, são momentos de medo, de insegurança e são momentos de clamar ao Senhor. Davi aqui está clamando ao Senhor, ele já começa os Salmos, o versículo 1 dizendo isso. Porém, ele faz com profundidade, com todo o sentimento da sua alma, com toda a sinceridade que há no seu ser, ele se apresenta diante do Senhor, colocando ali todos os seus pavores, os seus medos. E você pode perguntar, e Deus? Onde estava Deus diante de tudo isso? Ora, Deus conhecia a situação difícil de Davi, assim como Ele conhece a minha e a sua. Ele conhece as nossas dificuldades. No caso de Davi aqui, o Senhor, Ele determinou que as nossas orações devem ser feitas, realizadas. E muitas vezes nós não vamos ter respostas imediatas, mas o Senhor, Ele conhece as nossas dificuldades. E aqui no caso de Davi, Deus conhece muito mais do que Davi ali poderia sondar o que estava acontecendo. Deus conhece suas dificuldades muito mais do que você possa sondar. E aí agora ele vem apresentando as suas queixas. E aí, você tem queixas? Você tem alguma reclamação para colocar diante do Senhor? É óbvio. Talvez você tenha a queixa do seu esposo, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, ou da igreja, ou da sociedade. Talvez você tenha queixa, talvez você seja uma pessoa queixosa. Queixa de tudo, se queixa de tudo. Olha lá, vamos aprender? Continue comigo, não vai embora não. Agora existe uma diferença entre apresentar suas queixas diante do Senhor, os seus medos, inseguranças, dificuldades, suas dúvidas. É bem diferente de quando você usa a queixa e se coloca sempre como o coitado da situação. O profeta Isaías, ele nos diz e nos ensina a respeito dessas queixas, como a chegarmos ao Senhor apresentando essas queixas. Numa versão bem mais moderna, podemos dizer assim que Deus nos convida a apresentarmos as nossas queixas diante dele. Então ele fala assim: vem, vamos fazer juntos o nosso arrazoado ou a nossa análise. Expõe os teus motivos e vê se eu posso te justificar. Vem à minha presença, vem expor os seus motivos. Isaías capítulo 1, versículo 18. Então assim, vinde, arrazoemos, diz Yahvé, ainda que os vossos pecados
Sejam como a escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. O que nós entendemos com a relação destes salmos com Isaías? Davi chegou diante do Senhor, apresentando a sua causa, os seus motivos, expondo as suas queixas diante do Senhor. Agora vai haver uma análise para ver os motivos, razões, as circunstâncias pelas quais estamos apresentando essas queixas, como elas surgiram, estes problemas, e como vamos chegar na solução. Então o Senhor vai analisar junto de nós. É como se o Senhor dissesse: vamos fazer uma avaliação dessas queixas? Vamos analisar? Vamos perceber se elas de fato são verdadeiras? Sabe por quê? Porque muitas vezes as nossas queixas não são produzidas por situações que nós mesmos buscamos, mas por outros. São situações provocadas por outras pessoas. Ou podem ser frustrações, nossas frustrações sobre o que nós esperávamos de outras pessoas. E de repente elas não são aquilo que esperávamos ou elas não fazem aquilo que desejávamos. Mas atenção, muitas vezes as nossas queixas não são produzidas por outras pessoas, causadas, provocadas por outras pessoas, mas por nós mesmos. Tudo muito depende da sua escolha. Se você escolheu andar na vereda certa, cumprir o que é necessário, então você vai obter sucesso mesmo diante de dificuldades. Você vai saber que aquele momento é um momento de aprendizado, que você vai passar, que Deus está contigo. Mas o fato é que muitas vezes nós deixamos as frustrações por causa dos outros penetrar no nosso coração. Portanto, muitas vezes as nossas queixas não são pelas maneiras como os outros comportam, mas pela maneira como nós reagimos a isso. Então, muito do nosso sofrimento não é o que as pessoas fazem conosco, mas é a maneira como nós interpretamos, como nós administramos e reagimos diante do comportamento dessas pessoas, como o nosso sentimento reage. Muitas vezes perde o equilíbrio e aí entramos numa caverna de sofrimento. Entramos nesse sofrimento porque ficamos contrariados. Agora você já pensou comigo? Já pensou se Deus ficasse também queixoso conosco todas as vezes que nós contrariamos a sua perspectiva, a sua palavra, a sua vontade, o seu propósito? É claro que Deus não muda o seu modo de pensar. Ele não é queixoso conosco não, você sabe por quê? Porque ele tem uma identidade clara. Ele é tranquilo sobre quem ele é, o que ele tem e o propósito que ele tem para cada um de nós. E isso implica que nunca nós podemos fazer algo que possa mudar o coração de Deus, porque o coração dele é imutável. Mas infelizmente nós, seres humanos, logo nos abatemos com as queixas e com os problemas que são gerados por outras pessoas. Então as pessoas fazem coisas e o nosso coração muda. O nosso coração começa a balançar. Muitas vezes o salmista fala isso em outros salmos, né? Nós ficamos abalados. E em vez do nosso coração estar firme nos propósitos do Senhor, na compreensão daquilo que Deus tem sobre nós, daquilo que a palavra de Deus fala sobre você, a sua identidade em Cristo, nós ficamos abalados facilmente. E deixamos essas queixas invadir o nosso coração e ficamos tristes, magoados e até paralisados. Davi era um homem guerreiro. Ele era um homem estrategista, mas ele se sentia desprotegido. Essas eram as circunstâncias de Davi, que são dos versículos 3 ao 4, ponto número 2. O Senhor conhece as nossas circunstâncias, Ele conhece as suas circunstâncias, Ele sabe o que você está passando, mas Ele espera que você suplique, que você grite, que você clame por Ele. Sabe por quê? Porque existe um segredo. Gente, aquilo que a vida faz conosco depende daquilo que ela encontra em nós. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha fé. Você tem fé? Se não tem, peça para o Senhor acrescentar hoje.
Davi acreditava. Ele acreditava que Deus mostraria o caminho a seguir e o que deveria ser feito, e protegeria as suas veredas e protegeria o seu caminhar. É isso que precisamos clamar por Ele com fé, acreditando que Ele vai mudar as nossas veredas, acreditando que Ele vai nos mostrar o caminho. E se havia armadilha escondidas em seu caminho, o Senhor guardaria e o protegeria. Quantas vezes o Senhor já te guardou de tantas armadilhas? É porque o Senhor está contigo. E quantas vezes deixamos de agradecer e só nos queixamos? Isso é muito sério. Por quê? Porque Davi sabia o caminho da sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele sabia chegar neste lugar de refúgio, mesmo dentro de uma caverna, mesmo se sentindo abandonado, frustrado, com medo. Ele sabia aonde encontrar esse vigor que ele necessitava, que vem do Senhor. Davi, ele não tinha nenhum guarda-costa, ele não tinha ninguém para o preocupar com ele. Ele até fala aqui, que olhava para a direita, olhava para um lado, para o outro, não tinha ninguém para socorrer. Quantas vezes você também se sente assim? Meu Deus, não tenho ninguém, não tenho um parente, não tenho nenhum irmão da igreja, não tem ninguém. Mas o Senhor estava com ele. O Senhor se importava com Davi, assim como o Senhor se importa hoje com você. Seja quais for o sofrimento ao nosso redor, Deus cuida de nós. 1 Pedro 5,7, confira aí. Confira. Deus cuida de nós e podemos ter a certeza de que Ele está trabalhando a fim de que tudo coopere para a glória dele e para o nosso bem. Não é assim que diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. E no ponto 3, o Senhor supre as nossas necessidades, versículo 5 ao versículo 7. Ele conhece, sim. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Portanto, nós temos toda a proteção que nós precisamos. A caverna ali talvez fosse um lar temporário para Davi. Da mesma situação hoje para você. Talvez essa caverna que você está vivendo é um lugar temporário. Mas Davi sabia que o Senhor era o seu rochedo, era o seu escudo, era o seu refúgio, era a fortaleza. Sim, são vários salmos que nós já lemos e já estudamos aqui. São palavras que nos trazem esperança da pessoa do Senhor Jesus, do Senhor Deus, através de Jesus Cristo. Nós podemos confiar nessa rocha, nesse refúgio, nesse rochedo, nesse socorro bem presente. E muitas vezes nós esquecemos, ou porque não conhecemos a palavra de Deus, porque quando conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos o caminho a percorrer até chegar na sombra do Altíssimo. Nós sabemos como chegar no nível de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, para que Ele possa nos socorrer. Davi sabia, como hoje também nós sabemos, que o Senhor é o nosso libertador. Em várias ocasiões, muitas vezes, até no último instante, Deus veio e livrou Davi dos seus inimigos. Você também vive essa situação. Muitas vezes você talvez nem perceba que o Senhor veio e te livrou das mãos do inimigo, das armadilhas do inimigo. Mas a situação mais difícil que esse texto nos descreve é o cárcere de Davi. No versículo 7, tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome, e os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Davi queria ser liberto, porque ele queria louvar o Senhor, mas ele estava tão abatido, a sua alma estava tão angustiada. Ele estava numa depressão. E quantas vezes nos sentimos assim e nos impede de nos aproximar mais de Deus, até de louvar o seu nome? Então Davi clama: Senhor, me liberta deste lugar, porque eu quero louvar o seu nome. Será que o desejo do teu coração também é eu mesmo? Me liberta dessa situação, me liberta dessa caverna que eu me encontro, Senhor, porque eu quero louvar o teu nome. Davi esperava, vamos dizer assim, que muita ansiedade pelo dia em que a sua oração seria ouvida. E o lugar da oração daria lugar para o louvor, e o povo reunido, sim, juntos, louvando e exaltando ao Senhor para recebê-lo como rei. Ele estava aguardando esse dia. Seria uma jornada longa e difícil. Mas o Senhor o aperfeiçoaria para aquilo que havia planejado para ele. Deus está nos aperfeiçoando para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para aquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez você não entenda essas cavernas que você vive, mas Deus está te aperfeiçoando. Por fim, nós conhecemos bem a história. Davi foi liberto e a nação unificou-se, e em torno deles
em torno dele, recebeu como rei, o rei escolhido por Deus, e celebraram o nome do Senhor. E o Senhor? O Senhor provê aos seus filhos e com grande abundância, quando Ele nos deu Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos salvar, nos libertar, ressuscitou, e hoje Ele está lá do lado do nosso Pai Celestial, e um dia estaremos com Ele. E essa é a esperança que nós temos, de um dia sair da caverna, essa esperança que você tem de sair da caverna para louvar ao Senhor, e não louvar ao Senhor sozinho, juntamente com alguém, com uma congregação, com o povo reunido, com pessoas próximas a ti, também juntos vão louvar e exaltar o nome do Senhor. Vem orar comigo? Vamos? Senhor, nós nos colocamos diante de ti. É difícil muitas vezes até orar, porque a dor, a angústia, a frustração, o anseio nos aperta dentro da caverna. Talvez essa pessoa esteja vivendo uma caverna tão difícil. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, venha nos dar força, porque a tua palavra nos revigora. Senhor, aquele que está cansado, venha renovar, venha dar forças para continuar. Aquele que não tem mais ânimo, Senhor, restaura o seu ânimo, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, todas as cadeias, os cárceres que nos prende a alma, que prende o espírito, as emoções. Senhor, muitas vezes nossas emoções estão presas, situações, pessoas que realizaram tantas coisas que nos frustraram e nós estamos ainda presos a este passado. Cura o passado dessa pessoa, cura a alma que ainda se vê acorrentada, ó Deus, e muitas vezes o passado nos impede de romper no presente e no futuro. Talvez essa pessoa não rompe no seu relacionamento hoje, como mãe, como esposa, como esposo, ou como profissional, ou como líder na igreja, ou como obreiro, ou como membro, porque está acorrentada a passados, ó Deus, a sua alma está acorrentada a passados que ela impede hoje, de romper. Mas no nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos a libertação da alma emocional, física desta pessoa. Declaramos a libertação dos cárceres, ó Pai, em nome de Jesus, para que ela venha viver o melhor de Deus, para que ela hoje que ela venha viver, ó Deus, o mais de Deus, ó Pai, sobre a vida dela, sobre a sua família. Em nome de Jesus nós oramos, nós abençoamos estas vidas hoje aqui, em nome de Jesus. Amém.